Graça e paz a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pela existência dessa igreja, pela vida dos irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Christopher, sua esposa, sua filha, pelo cuidado do Senhor para com eles. Também fico grato pelo convite. Eu estive recentemente a oportunidade de estar aqui com vocês e agora para poder compartilhar a palavra do Senhor, pensando nessa temática de família, uma temática tão importante para a existência da igreja. O texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Efésios, capítulo 5. Eu lerei do versículo 22 até o versículo 33, para a nossa reflexão nesta noite. Efésios, capítulo 5, versículos de 22 a 33. Efésios capítulo 5, de 22 a 33, assim diz a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar mais uma vez, pedindo agora a bênção do Senhor, para que possamos compreender a sua palavra, que ela venha falar ao nosso coração, nos edificar nessa noite, nos exortar para que possamos viver para a glória do Senhor. Pai bondoso, nós somos gratos pela tua palavra, que é viva, eficaz, a tua palavra que é autoridade para a nossa vida, a tua palavra que nos ensina sobre como devemos viver para a glória do Senhor. Essa palavra, Deus, foi lida e ela fala sobre o casamento, e nós queremos, ó Deus, entender e aprender da tua palavra sobre como devemos ter um casamento que louva ao Senhor, um casamento que existe para a glória do Senhor. Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, traga iluminação, faça com que o nosso coração seja receptivo à tua palavra nessa noite e que nós possamos entendê-la, para que assim sejamos praticantes dessa palavra e assim vivamos para a glória do Senhor. É no nome de Cristo, Pai, que oramos. Amém. Meus queridos, existe um consenso entre os estudiosos cristãos de que a família é o fundamento de qualquer sociedade. Eu acredito que nenhum cristão comprometido com a palavra de Deus seria contra esse posicionamento, porque ele é bíblico. E mais que isso, famílias fortes implicam em uma igreja forte. E eu percebi que o tema aqui da série que está sendo exposta aqui nessa igreja é famílias saudáveis, igreja saudável. Quando a família não é saudável, a gente tem problema na igreja. Quando a família ou as famílias não são saudáveis, a gente tem problema, inclusive na própria sociedade. A sociedade ela é composta por famílias, e a igreja também o é. O grande problema é que a visão bíblica de família, esse entendimento bíblico sobre como a família deve agir, como ela deve viver, infelizmente tem sido alvo de ataques e distorções. E isso, queridos, tem refletido no casamento. O pastor americano Paul Tripp, no seu livro O que Você Esperava,
ele destaca que os ataques, as distorções e as expectativas falsas sobre o casamento constituem um grande problema para a igreja e para aquilo que os cristãos têm vivido dentro do seu ambiente conjugal. E ele diz algo interessante. Ele diz que essas expectativas falsas acabam gerando frustrações nas pessoas, nos cônjuges, e infelizmente isso acaba chegando para nós em um aconselhamento bíblico. Não é difícil em um aconselhamento pastoral a casais ouvirmos a seguinte declaração: eu não esperava que o meu casamento fosse assim. Eu não esperava que o meu marido agisse dessa maneira, e aí o marido vira e diz: olha, eu também não esperava que a minha esposa agisse dessa maneira. E aí a pergunta que fica para a gente responder e tentar ajudar esse casal é: o que você esperava do casamento? Uma outra pergunta é: o que você esperava do seu cônjuge? Qual que era a expectativa que você havia tido sobre o casamento? Infelizmente, quando nós ouvimos essas expectativas, o que fica claro para nós é que elas fogem daquilo que a palavra de Deus tem a ensinar sobre o relacionamento conjugal. Nós vivemos em um contexto de influências da indústria do cinema, em que há uma ideia sendo propagada por aí, uma ideia muito romântica do casamento, de que ele é a junção de um príncipe e uma princesa. Já ouviram isso? E aí a mulher aguarda o casamento com um príncipe montado em um cavalo branco. E aí depois que casa, o príncipe costuma ir embora e o cavalo fica para o casamento. Infelizmente, essa visão ela é desconstruída na prática, no exercício do casamento. Há uma visão muito romântica do príncipe com a sua princesa. Queridos, essas expectativas decepcionam. E nós encontramos vários casamentos aí formados por pessoas, por cônjuges que questionam se Deus foi sábio mesmo na instituição do casamento. Só que a Bíblia é muito clara sobre isso. E ela nos ensina que o casamento entre um homem e uma mulher, e isso precisa ser frisado nos nossos dias, ele foi um meio instituído por Deus para a formação de uma família, de uma sociedade e de uma igreja. Ou seja, a realidade do casamento faz parte do plano criacional de Deus. Porém, queridos, a Bíblia não romantiza o casamento como as distorções o fazem, como esses ataques e essas expectativas acabam fazendo. A Bíblia ela é muito clara e ela é muito realista em nos mostrar que Deus criou tudo muito bom. O casamento faz parte da criação de Deus e ele é algo bom. Mas nós não podemos nos esquecer que, assim como as demais áreas da criação de Deus foram afetadas pelo pecado, o casamento também foi. O casamento é a junção de dois pecadores, e um pecador dá trabalho demais. Imagina dois convivendo debaixo de um mesmo teto. Dá muito trabalho. Um pecador incomoda muita gente, imagina dois pecadores convivendo juntos. Então há uma dificuldade nessa convivência, e a Bíblia nos lembra disso. A Bíblia nos lembra que o casamento ele é vivido em um mundo que não funciona do mesmo jeito que Deus o criou para que ele funcionasse. O nosso casamento ele é vivido em um mundo caído. E de uma maneira ou de outra, o nosso casamento ele sofre com os efeitos da queda. Mas também, meus queridos, a Bíblia nos lembra que casamento é um projeto de Deus, e Deus tem um zelo pelo casamento, porque ele fundamenta uma família. A Bíblia tem uma boa notícia para nós, e a notícia é de que nós não estamos sozinhos e entregues a nós mesmos. O Deus que projetou, instituiu o casamento, Ele é fiel e Ele é poderoso, e Ele é disposto a nos ensinar e a nos ajudar a viver o nosso casamento para a glória dEle, porque todas as coisas foram criadas para a sua glória, e o casamento não fica fora disso. Então Deus está disposto a nos ensinar como nós devemos viver. É por isso que a gente tem esse tema aqui do casamento, essa temática, dentro de uma carta que ela é voltada para trabalhar temas sobre igreja. No primeiro momento pode parecer estranho encontrar o apóstolo Paulo falando sobre isso dentro de uma carta em que ele está trabalhando doutrinas para a igreja. A carta de Paulo aos Efésios, ela se divide em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 3, Paulo traz para nós doutrinas importantes sobre a igreja. E aí, na segunda parte, ele traz alguns elementos práticos, ele traz
todo um apanhado pastoral, instruções práticas para que nós possamos viver essa realidade. E é interessante que agora ele coloca a temática do casamento, porque aquilo que nós temos aqui no tema famílias saudáveis, de fato, produz uma igreja saudável. Faz parte de uma igreja ter famílias saudáveis, ela precisa disso, ela precisa de casais que vivam para a glória de Deus. É interessante aqui também, meus queridos, que o texto, ele tem uma sequência aqui que é bem instrutiva para nós. Esse texto, ele é colocado dentro do contexto da exortação principal do capítulo 5, que está no versículo 18, que diz, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, se nós quisermos ter um casamento que glorifica a Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Caso contrário, meus irmãos, não haverá esse tipo de casamento. Nós precisamos viver uma vida no Espírito e não na carne. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Caso contrário, nós não teremos um casamento que glorifica a Deus. Nós podemos dizer então que o Espírito Santo, ele é aquele que empodera o casal para que eles vivam para a glória de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos fundamenta nas verdades do Evangelho para que o nosso casamento seja vivido de uma maneira que o Senhor se agrade dele. Então, o que nós temos aqui nesse texto e o que nós veremos nessa noite é que, uma vez cheios do Espírito Santo, uma vez empoderados pelo Espírito Santo, tendo aqui a relação de Cristo com a sua igreja, porque esse é o parâmetro que Paulo vai utilizar. Pensa, o texto ele está dentro de um contexto de uma igreja, ele está falando para uma igreja. Paulo vem falando daquilo que Cristo fez por essa igreja e ele agora vai apontar essa relação como um paradigma para o casamento. Mas nós precisamos vivê-lo empoderado pelo Espírito Santo. Nós veremos então algumas implicações disso para o nosso casamento. E assim, ao final, eu quero trazer algumas aplicações mostrando o quanto isso é importante para a família, quanto isso enriquece para que a família seja saudável diante do Senhor. Então, eu vou dividir aqui em duas partes aquilo que nós veremos nessa noite. Primeira, versículos de 22 a 24, mostrarão para nós que haverá por parte da esposa submissão ao marido, se esse casal viver fundamentado no Evangelho, se esse casal for empoderado pelo Espírito Santo e se tiver Cristo, a relação de Cristo com a sua igreja como parâmetro. Nós então teremos submissão da esposa ao seu marido. Olha o que dizem esses versículos aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Percebam, e aí volte novamente no versículo 18, onde tem a exortação para sermos cheios do Espírito Santo. Percebam que versículo 19, 20 e 21 apresentam para nós algumas implicações disso. No versículo 19 diz, olha, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, ou seja, aqueles que são cheios do Espírito Santo agirão dessa forma. No versículo 20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, haverá gratidão, pessoas cheias do Espírito Santo, que são pessoas gratas ao Senhor. Sem o empoderamento e a ação do Espírito Santo, jamais seremos gratos ao Senhor. Mas observe o versículo 21, dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, dentro dessa implicação, o apóstolo Paulo vem e traz a temática da submissão da esposa ao marido, para que o casamento glorifique ao Senhor. Percebam que há toda uma sequência mostrando quem empodera, quais são as implicações, mas mais do que isso, nós vimos aqui nesses versículos 22, 23 e 24, Paulo apontando a relação de Cristo com a sua igreja. Cristo é o Senhor da sua igreja e a igreja então é submissa a esse Cristo. E Paulo diz, olha, as esposas empoderadas pelo Espírito Santo, fundamentadas no Evangelho, olharão para a relação de Cristo com a sua igreja e elas serão então submissas ao seu marido. Queridos, eu sei que essa ideia de submissão, esse ensino apostólico aqui, ele é espinhoso. Eu sei que aqui eu estou pisando em uma área complicada para os nossos dias.
Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos em uma época em que, quando nós falamos que a esposa deve ser submissa ao marido, isso ofende a muitas mulheres. Não são poucas que ficam ofendidas com essa exortação do apóstolo Paulo. E o principal problema de tudo isso está na incompreensão do que a Bíblia ensina sobre o papel da esposa e sobre a submissão da esposa ao seu marido. Quando a gente fala de submissão da esposa ao marido, a imagem que vem à mente é de homens rudes, dominadores, que obrigam as mulheres a viverem de acordo com as regras deles. Não é essa a imagem que vem? São homens que estão ali prontos para dominar. E infelizmente, é preciso dizer que muitos homens distorcem o ensino bíblico sobre a submissão para, de fato, dominar a sua esposa. Ele diz, olha, boa palavra aquela do pastor. Essa palavra do pastor, olha, está caminhando para um local muito bom, eu precisava dela. E ele cutuca a esposa do lado, dizendo, olha, hoje nós viemos no dia assim, ó, Deus nos caminhou para cá. Calma, que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vai chegar o que o Paulo vai ensinar para os homens também. Então, quando a gente ouve isso aqui, muitos homens, meus irmãos, distorcem isso. Dizendo, olha lá, ó, o pastor está dizendo que você precisa ser submissa a mim. Ou seja, eu sou o rei lá de casa. Você precisa ser submissa. Todavia, meus irmãos, a gente precisa compreender o que significa a submissão da esposa ao marido. Submissão bíblica, queridos, é colocar-se sob a autoridade de alguém. É pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. E no caso aqui, o marido. Por isso que é submissão. É a mulher que coloca-se debaixo da missão do marido para que ela auxilie o marido no cumprimento da sua missão. A visão bíblica do casamento é a visão de complementação. Lembra de Adão? Ele foi criado, mas Deus olhou para Adão e diz, olha, há algo incompleto nesse homem. E aí eu vou criar para ele uma auxiliadora, para que ela complemente Adão, para que ela ajude Adão na missão, na vocação que eu estabeleci para ele. Então, uma mulher submissa ao marido é aquela que se preocupa com a missão do marido e ela está pronta a auxiliá-lo. Porque ela entende, meus irmãos, a relação de Cristo com a sua igreja. Ela entende que a igreja é submissa a Cristo, seu Senhor, e a igreja ela tem um papel de, alguma forma, contribuir na missão. A igreja ela foi vocacionada, ela é cooperadora da missão de Cristo ao mundo, de que o evangelho seja anunciado e pessoas sejam redimidas. E essa mesma relação Paulo a usa para aplicá-la aqui no casamento. Então, não é, irmãos, essa ideia que as pessoas têm de que o homem, então, agora ele pode ser um tirano dentro do casamento. Ele pode, então, dominar, ele pode fazer o que ele quer dentro do casamento. A mulher, meus irmãos, submissa, ela vai auxiliar o seu marido na missão que Deus te deu. Qual que é a sua vocação, marido? A sua mulher, ela vai te ajudar nisso. Para o que Deus te chamou? Se a sua esposa, ela é submissa a você, ela vai te ajudar na missão que Deus o chamou para fazer. E aí, para ficar claro, para não ficar sombra de dúvidas aqui sobre o que vem a ser ou não a submissão da esposa ao marido, eu quero aqui destacar o que não é essa submissão. Submissão ao marido, então, não é ser inferior a ele. A palavra de Deus não está dizendo que a mulher submissa ao marido é inferior a ele. E nem que o marido é o próprio Cristo sobre a mulher. Não é isso, maridos. Vocês não são o próprio Cristo para as suas esposas. O final do verso 22 diz que a mulher ela deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Se a esposa ela é submissa ao Senhor, ela vai colocar em prática aquilo que está sendo ensinado aqui. Você é submissa ao Senhor? Se for, você então colocará em prática isso na sua vida. Mas isso não significa que Deus deu ao marido o direito de brincar de ser Deus da sua esposa. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que a submissão de uma esposa cristã, em última análise, não é realmente ao marido, mas ao Senhor. Lembra, há um paralelo aqui da igreja e com Cristo. É por isso que a esposa, em hipótese alguma, deve ser vista pelo marido como inferior a ele. Olha, a palavra de Deus está dizendo que você é submissa. E aí o marido pensa, você é inferior a mim. Não, queridos, no reino de Deus não tem essa ideia. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Submissão ao marido também não é estar disposta a obedecer
ao marido mais do que ao Senhor, desobedecer ao próprio Senhor. O que dizer das palavras aqui que a gente tem no versículo 4, quando Paulo diz, olha, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Será que o marido ele tem o direito de pedir à esposa para que ela peque? Para que ela desobedeça a Cristo? Afinal de contas, ela é submissa. Ela tem que ser submissa. Será que é isso? Lembre-se, irmãos, que Paulo está falando para crentes. E mais, para pessoas que são cheias do Espírito Santo. Logo, entende-se que a esposa ela pode se submeter ao marido crente, mas ela caminha em submissão e não em pecado. Antes de ser submissa ao marido, ela é submissa a Cristo. Ela só é submissa ao marido porque ela é submissa a Cristo em primeiro lugar. E aí, se o marido levar essa mulher para pecar, ou induzir-a para o pecado, essa mulher não deve ir, queridos. Ela deve ser submissa, antes de tudo, a Cristo. Isso também, meus irmãos, significa que não há nenhuma área da sua vida que seja isolada do marido. Não há nenhuma parte da sua vida que ela guarde apenas para si mesma e diga, olha, diga para o marido, olha, você não tem lugar aqui, fique de fora. Porque há um elemento aqui de ser uma só carne. Está sendo colocado a ideia aqui de ser uma só carne. Submissão ao marido, irmãos, também não significa que a esposa não possa discordar dele. Também é um entendimento errado sobre isso. Nós estamos falando de submissão de uma esposa ao marido que não é perfeito. Então, a mulher, ela pode sim discordar do seu marido. Isso fará bem, queridos, em muitos casos. Senão, os maridos tomam decisões muito erradas. Eu falo por mim, queridos. Eu falo por mim. Se a minha esposa não estiver do meu lado, dizendo, olha, acho que aqui você não deveria fazer assim. A mulher, ela pode estar ali. Lembra que ela está submissa ao marido para ajudá-lo na sua missão. Ela quer ver o êxito da sua missão, ela quer ver o sucesso da missão do marido. E quando ela vê que o marido está tomando decisões que são contrárias à palavra de Deus, essa mulher que é submissa ao marido e antes de tudo é submissa a Cristo, ela vai auxiliá-lo dizendo, olha, aqui você está errado. Eu discordo de você nisso. Eu discordo de você nessa tomada de decisão. Queridos, é muito difícil hoje para as mulheres aceitarem essa ideia de submissão da esposa ao marido. Parece até ser arcaico. Muitos vão dizer que o apóstolo Paulo está sendo machista aqui. Já ouviram isso? Que Paulo é machista? Mas não, queridos, isso aqui era praticado no mundo antigo. No primeiro século, isso aqui era extremamente praticado. O que é espantoso aqui não é o que está sendo dito aqui, é o que o Paulo vai dizer para os homens. É o que Paulo vai dizer para os homens. Os leitores da carta aos Efésios não olhavam para Paulo aqui como machista, como nós olhamos nos nossos dias. Mas provavelmente eles olhariam para Paulo e diziam, olha, Paulo é feminista. Olha o que ele vem dizer agora para os homens. Olha o que ele vem apontar para os homens, o que ele deve fazer. Eu sei que o termo feminista não era presente, não estava presente ali. E aqui é bom para a gente ver o quanto que a palavra de Deus ela é poderosa, ela fere culturas diferentes. Ela fere tempos diferentes. Ela mexe nas estruturas de culturas em diferentes tempos. O que para nós aqui poderia soar como uma ideia machista, no mundo antigo era o contrário, porque as mulheres já eram submissas ao marido. Então, o que Paulo está colocando aqui, meus irmãos, para a época ali do primeiro século, já era praticado. E Paulo está fazendo isso como fundamento do Evangelho, para a relação de Cristo com a sua igreja. A Bíblia, queridos, ela não oferece para nós um projeto alternativo. A mulher, ela tem um papel, a esposa tem um papel, o marido tem um papel, e esses papéis, eles se complementam. Eles se complementam. O que não pode haver é distorção, aceitação de distorção de tudo isso. Porém, queridos, essa relação de submissão, ela poderá ser mais aceita quando a gente olha agora para as responsabilidades do marido. E nós veremos essas responsabilidades do verso 25 até o verso 32. Olha o que dizem esses versos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes
a alimenta, e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vejam, queridos, que nesses versos aqui, o relacionamento de Cristo com a sua igreja é apontado e é colocado como modelo para o relacionamento do marido agora com a sua esposa. No primeiro momento é a relação da igreja com Cristo, em submissão, é colocado ali dentro desse contexto, e agora a gente tem a relação de Cristo com a sua própria igreja. E qual que é a exortação principal aqui? O marido, ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. E mais, ele deve estar pronto a se entregar por ela, porque Cristo se entregou pela sua igreja. Sejamos sinceros, fica fácil para a mulher ser submissa ao marido que está a ponto a entregar a sua vida por ela, não fica mais fácil? Fica bem mais fácil. Aí é muito mais fácil ser submissa ao marido que se sacrifica pela sua esposa. A ama de tal forma que, se preciso for, ele se coloca na frente de uma bala. Ele se coloca na frente para sacrificialmente entregar a sua vida por essa esposa. Ou seja, queridos, a liderança do marido, ela agora é redefinida, ela é colocada em termos de sacrifício. É colocada nos termos de Cristo com a sua igreja, do seu cuidado, do seu amor por sua igreja. E aqui há alguns aspectos bem importantes que precisam ser destacados. Primeiro, o amor bíblico exigido ao marido aqui não é mero sentimento, irmãos. É um amor prático, é um amor em ação, expresso em cuidados, pois o cuidado que o marido tem por sua esposa, ele deve ser visto como o mesmo cuidado que ele tem pelo seu próprio corpo. Ou seja, é um amor em ação. Por vezes a gente tem casamentos por aí cheio de adjetivos vazios. Meu bem, amor da minha vida, paixão, docinho. Pastor, o senhor é contrário a isso? Não, irmãos, eu não sou contrário a isso. Trate a sua esposa com adjetivos, procure os melhores possíveis, mas não fique apenas na verbalização, na caracterização. Vá além. Não apenas diga para sua esposa que você a ama. Mostre para ela seu amor na prática. Viva na prática o amor que você tem por ela. Porque o amor de Cristo, ele não foi apenas verbalizado pela sua igreja. Deus amou o mundo de tal maneira, está verbalizando o amor, mas vai além, de tal maneira que ele deu o seu filho. Ele o entregou, ele o colocou em ação, para morrer na cruz do Calvário, para se sacrificar pela sua igreja, pelo seu povo. Ou seja, foi um amor em ação. Maridos, nós precisamos aprender a amar as nossas esposas em um amor prático. Não basta apenas dizer, olha, eu te amo. Eu preciso agir como um marido que verdadeiramente ama a sua esposa. Nesse sentido, além de ser um amor sacrificial, é também um amor que serve. O marido, ele exerce a sua liderança ao servir, irmãos. O marido cristão é aquele que torna o fardo da sua esposa mais leve, que procura prioritariamente o bem-estar da esposa. Ele vê o problema e ele ajuda a sua esposa diante do problema. Esse marido, ele não tem dificuldades em ajudar a sua esposa nos serviços de casa. Ele ajuda no cuidado com as crianças. Ao contrário do que se pensa, o marido cristão, ele não tem um trono de rei em casa. O que Cristo faz pela sua igreja? Ele serviu a sua igreja. Ele serviu a si mesmo, irmãos. Ele é aquele que estava lá lavando os pés dos seus discípulos. Mas ele não é Senhor? Ele é Senhor, mas ele é um Senhor diferente. Ele veio para servir. E o paralelo aqui é esse. Maridos, façam como Cristo fez pela sua igreja. E aí, nesse sentido, é fácil para a mulher ser submissa a Ele. É fácil para a mulher ajudá-lo na sua missão, no sucesso da sua missão. Esse marido, ele não é autoritário, ele não é tirano na sua liderança. Ele é alguém que possui a mentalidade do nosso Salvador. Ele assume a responsabilidade de liderar, prover e proteger a sua esposa. Esse marido, queridos, também, ele deve expressar o seu amor como líder espiritual. Paulo chega a dizer, olha, esse Cristo, ele amou a igreja de tal maneira que ele está purificando a sua igreja, ele está lavando
a sua igreja. Em que sentido o marido deve aplicar isso no casamento? O marido, irmãos, ele é o sacerdote da casa. O marido, ele tem que cuidar da vida espiritual, inclusive da esposa e dos filhos. Não é a esposa que deve cutucar o marido, chamando, olha, vamos à igreja, hoje é dia do Senhor. Não, é o marido, irmãos, que deve fazer isso. É responsabilidade dos maridos de dar suporte, dizer, meu bem, você leu hoje a Bíblia? Você orou? Como tem sido a sua vida espiritual diante do Senhor? O marido, ele é o sacerdote da casa. Cristo, ele é aquele que está purificando, ele está lavando a sua igreja. O marido é aquele que deve orar pela sua esposa, pelos seus filhos. O marido, ele deve expressar o seu amor também pela sua esposa, alegrando-se nela, tendo alegria. Amor e alegria são duas coisas que andam juntas. Alegrar-se com a esposa é uma das bênçãos de Deus ao homem que o teme. E Provérbios 5,18 fala sobre isso. Cristo se alegra com a sua igreja. E a alegria desse Cristo para com a sua igreja é incondicional. A igreja falha e ele continua se alegrando, continua amando a sua igreja. Ele não depende da beleza e das virtudes dessa igreja, mas do que a igreja representa para ele. O que a igreja representa para Cristo? Ela é o povo eleito de Deus. Por isso que ele está cuidando dela, ele está lavando, ele está direcionando essa igreja por meio da palavra. O marido, ele deve ter alegria na sua esposa. Por vezes os maridos são críticos com a esposa, muito críticos. E aqui vos fala alguém que peca nessa área também, e nós devemos nos alegrar com a esposa que Deus nos deu. Quantas esposas sofrem por falta do marido dizer que as ama e que está feliz com elas? Quantas esposas sofrem por falta disso? São esposas que têm a impressão de que o marido apenas as suporta no casamento. Mas Cristo, irmãos, ele recebe a sua igreja, ele se alegra nela para todos sempre. Ele tem amor incondicional. Ele sabe das fraquezas da sua igreja e mesmo assim ele a ama. Como bem ensina os versículos 29, 30, 31 e 32, o marido e a esposa, eles estão unidos como uma só carne. E isso aponta também para a união mística de Cristo com a sua igreja, com o seu povo. Cristo cuida de nós. E assim os maridos também devem fazer com as suas esposas. Marido, cuide da sua esposa. Você e ela são uma só carne diante do Senhor. Vocês fizeram uma aliança diante do Senhor. Zelem pela aliança do casamento de vocês. A gente tem uma ideia nos nossos dias de que aliança, que o amor ele sustenta o casamento. Isso é falso, queridos. O que sustenta o casamento é a aliança. É a aliança. A aliança, inclusive, sustenta o amor. Porque vai ter dia que você ama menos, ama mais. Mas é uma aliança. Cristo, ele está unido à sua igreja, ele tem uma aliança com a sua igreja. O amor dele não oscila, mas o nosso oscila. Mas há uma aliança que foi firmada diante do Senhor. Agora fica mais fácil entender o dever da esposa ser submissa ao marido. É totalmente possível para a esposa ser submissa ao marido se esse marido a amar. Se esse marido amá-la como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, se entregou por ela. Infelizmente nós vivemos em um contexto de extremos. Homens que abrem mão da sua liderança. Há uma decadência de liderança nos nossos dias. Homens que não são líderes, não querem liderança. Às vezes a gente vê isso muito bem quando vai ter eleição para presbíteros na igreja, para diáconos. E aí existe aquele voto de livramento, né? Eu vou votar em fulano para que eu seja livre de ser o presbítero na igreja. Porque as pessoas não querem ser líderes, irmãos. Isso tem refletido dentro de casa. Homens que abrem mão da liderança. Marido, você tem um papel de liderança. Deus te chamou para isso. Mas não é um líder para destruir a sua esposa, para massacrá-la. Não, é um líder que serve, que está pronto a se sacrificar pela sua esposa. E aí do outro lado que a gente tem, o outro extremo, é maridos que abusam da sua liderança. Jesus, ele não caía nesses extremos, e o apóstolo Paulo traz esse ensino aqui para nós. O versículo 33, queridos, ele finaliza então como uma recapitulação do que é exigido aos maridos
e as esposas. E o texto diz: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Esse casamento glorifica ao Senhor. Aplicações, queridos, de tudo isso. Que marido, por si mesmo, pode amar a esposa como Cristo amou a igreja? Quem consegue fazer isso? Que marido pode fazer isso apenas com a força humana? Será que alguém aqui poderia bater no peito e dizer: pastor, olha, estou bem nisso, viu? Estou indo muito bem nisso. Agora, também que mulher, apenas com as suas forças, submete-se ao marido no temor de Cristo, como a igreja está submissa a Cristo? O Evangelho, irmãos, é que nos fundamenta para isso. É o Espírito Santo quem nos empodera para isso. O Espírito Santo, ele nos foi dado para que nós sejamos testemunhas de quem? De Cristo. Inclusive no casamento. No casamento. Nós precisamos estar então fundamentados no Evangelho. E nós precisamos do Espírito Santo nos empoderando, nos capacitando para que a gente coloque em prática isso. Deus, ele não nos entregou as nossas forças, até porque nós não as temos. Ele sabe o quanto nós somos inábeis para obedecê-lo. Ele sabe o quanto nós somos falhos, o quanto nós temos problemas para obedecê-lo. Por isso nós precisamos ser empoderados, queridos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos andar diariamente no Espírito e não na carne. Só assim nós podemos ter um casamento que glorifica ao Senhor. E aí, queridos, é papel da mulher, papel do homem, buscar ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em nós, ele foi nos dado na nossa conversão, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ter uma vida dominada pelo Espírito Santo. Também nós temos um modelo perfeito, e o modelo é Cristo. A nossa vida, ela precisa ser centrada em Cristo. Marido, você vai conseguir ter uma liderança que glorifica ao Senhor no casamento, aprendendo mais de Cristo. Aprendendo como Cristo trata a sua igreja, o que Cristo fez pela sua igreja, o que Ele tem preparado para a sua igreja. Olhe a relação de Cristo com a sua igreja. Maridos, olhem para Cristo. Ele é o modelo perfeito. É Ele e mais ninguém. A nossa vida, ela precisa ser fundamentada no Evangelho e ela precisa ser vivida olhando para Cristo. Como tem andado o seu casamento? Como tem sido o seu relacionamento conjugal? Marido, procure sentar-se com sua esposa e faça uma autoanálise do seu casamento. É tempo oportuno para isso. Veja onde você tem falhado. Será que você não tem transformado a sua liderança em tirania na sua casa? Como tem sido a sua liderança? Será que você não tem exercido o seu papel bebendo nas fontes do machismo dos nossos dias? Que é um extremo, é um problema. Será que você não tem deixado de ser um líder para a sua família, um líder que está pronto a se sacrificar pela sua família? Que tipo de liderança você tem exercido no seu casamento? Esposa, como você tem exercido o seu papel de esposa no casamento? Onde você tem encontrado fundamentação para o exercício do seu papel de esposa? Será que não é também no feminismo? Um outro extremo, um outro problema? A nossa regra de fé e prática não é o machismo, não é o feminismo. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus. E nos fala que o casamento foi instituído por Deus. O casamento aponta para a relação de Cristo com a sua igreja. Ele tem esse belíssimo papel dentro da grande história da redenção. É a Bíblia que nos ensina que nós vivemos em um mundo quebrado, manchado pelo pecado, que não funciona como deveria funcionar, mas é a Bíblia também que nos ensina onde nós podemos encontrar os recursos para praticar aquilo que Deus quer. E os recursos estão no Senhor, no empoderamento do Espírito Santo, no Evangelho, olhando para Cristo como modelo na sua relação com a sua igreja. É a Bíblia, irmãos, é a Bíblia. Tome cuidado com essas vertentes aí, esses extremos, o machismo de um lado e o feminismo do outro lado. E para os solteiros? Poxa, pastor, o sermão hoje foi muito bom, mas eu não me casei ainda. E para os solteiros? Seja criterioso na procura do seu pretendente para o casamento. Será que essa pessoa é alguém que professa Cristo como Senhor? Se não for, eu tenho uma péssima notícia para você e está em tempo de anunciá-la.
Se essa pessoa não professa Cristo como Senhor, ela vai ter bastante dificuldade para exercer a liderança que a palavra de Deus exige. E você, homem que está procurando uma mulher para se casar, procure uma mulher mesmo, tá bom? Para se casar, tome cuidado, ela professa ao Senhor, senão ela não será submissa como a palavra de Deus ensina a ser. Sejam sábios na procura daqueles com quem vocês irão se casar. Não, pastor, mas eu estou namorando com uma pessoa, ela só não é crente, só falta isso. Falta tudo. A Bíblia não tem namoreis e evangelizeis, já ouviram isso? Não, pastor, mas vai dar certo, eu estou trazendo ela para a igreja e está dando muito certo. Pode ser que dê certo mesmo, irmãos. Como pode ser que também dê muito errado. Tome cuidado com isso. E aos filhos? Uma aplicação para vocês: orem pelos seus pais. Orem pelo casamento. Ore por eles, eles carecem da oração. E quando forem orar, peça ao Senhor para empoderar o papai e a mamãe, por meio do Espírito Santo. Que eles vivam uma vida fundamentada no Evangelho. Porque um casamento, irmãos, abalado, destruído, gera uma família destruída, gera uma igreja problemática. Mas a palavra de Deus tem proposta aqui para nós, tem um apontamento de solução para nós. Ore pelo casamento dos seus pais. Façam isso. Todos os dias, orem, clame ao Senhor. Eu acredito que assim a gente aplica a palavra para todas as áreas aqui. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos guie para que nós possamos ter uma família abençoada. E com isso tenhamos uma igreja saudável, uma igreja também abençoada. E uma sociedade abençoada. Uma sociedade abençoada. Nós precisamos de famílias fundamentadas no Evangelho, aos pés da cruz de Cristo. Nós precisamos disso. Vamos orar?